Meu povo, bom dia para vocês, hein? Boa terça-feira. A análise desse vídeo vale para essa terça-feira e vale para algumas semanas, enquanto o Atlético de Madrid tem uma sequência que vai jogar contra o Barcelona 3 vezes, 2 pela Copa do Rei, agora em fevereiro, depois no início de abril, uma pelo Campeonato Espanhol no meio de março, joga 2 vezes no início de março contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, ainda tem o Getafe, que é um jogo duro, quem assiste o Campeonato Espanhol sabe o que é o Getafe, não muito bem o que eles jogam, mas o que eles são. E o Atlético de Bilbao, que não perde há 16 rodadas no Campeonato Espanhol, é hoje o quarto colocado a 6 pontos do líder. Tá a 5 do Atlético de Madrid, é quase que um confronto direto do Atlético de Bilbao. Então, ainda tem o Espanhol de Barcelona também no meio disso, aqui em Barcelona. É um time interessante pela profundidade do elenco, pelas características dos gols marcados e da utilização dos reservas, algo que os grandes da Europa não têm conseguido fazer. No vídeo de ontem que eu falei sobre Manchester City e Liverpool, eu fiz comparação com o Atlético de Madrid, e hoje esse vídeo também vai comparar a administração de minutos da temporada do Atlético de Madrid com o Barcelona. Mais pra frente, eu não vou fazer isso agora com o Real Madrid, porque ainda tem alguns jogos, mas pode ser que prévio ao jogo contra o Real Madrid, que dê uma atualizada nisso e traga também os números com o Real Madrid. Então esse vídeo passa pelo esquema de jogo do Atlético de Madrid, números da temporada, os gols marcados e a administração de minutos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aqui para vocês não perderem os outros, porque eu pretendo até o final da temporada ir fazendo análise sobre os principais times na reta final europeia. Seguinte, gente, o Atlético de Madrid até aqui, 38 jogos na temporada, 26 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Tem 77 gols marcados e 29 gols sofridos. Como comparação com o Barcelona, adversário dessa noite, também jogou 38 vezes o Barcelona. O Barça ganhou 2 vezes mais que o Atlético, 28 vitórias contra 26. O Barcelona perdeu mais também, 6-4. E o Atlético empatou 8 vezes, o Barcelona empatou 4. O Barcelona tem 39 gols a mais, marcou 116 gols o Barça até aqui. E sofreu 12 gols a mais que o Atlético de Madrid. O Barcelona tomou 41, o Atlético de Madrid tomou 29 gols. Números em temporada em La Liga. É o quinto melhor ataque, 42, não é muito destacável. É a melhor defesa, só sofreu 16, isso sim é muito destacável. E o equilíbrio entre ataque e defesa faz com que o time seja competitivo, por isso está a 1 ponto da liderança. É só o quarto em chances criadas, é só o 9º em posse de bola, o que não quer dizer que seja ruim, simplesmente o Atlético de Madrid não quer tanto a bola assim como alguns outros times de La Liga querem ter. É o 8º em finalizações e tem algo que me chama atenção, é só o 13º em dribles. O Julián Álvares é o principal driblador do Atlético de Madrid na Liga e é o 35º driblador do Campeonato Espanhol. Não é um time que aposta em 1 contra 1 para vencer as defesas adversárias. Normalmente são ataques rápidos, diretos, com muita bola lançada e muita perna para correr. O Atlético de Madrid não fica especulando muito tempo com a bola no pé. Normalmente é pegar, montar ataques rápidos, que eles se definam, que eles acabem rapidamente, que não acabem em desarme do adversário para dar contra-ataque. Só tomou 1 gol de contra-ataque na Liga até aqui. E assim o Atlético de Madrid quer jogar. Começou a temporada num esquema com 3 zagueiros. Tem até aqui, na temporada, 12 vezes um esquema com 3 zagueiros. Às vezes uma linha de 5, às vezes uma linha de 3. O esquema mais utilizado é o 4-4-2 com 2 linhas de 4. E tem... Eu vou já até mostrar o campinho aqui para vocês, porque eu vou fazer uma pequena mostrinha tática do que o Atlético de Madrid quer fazer em campo. Vou colocar aqui e vou girar isso daqui para baixo. Isso aqui é o notebook onde estão as anotações. Reparem a bagunça não. Então vamos lá, gente. Oblak. E aí eu já vou montando o time e mais ou menos o elenco para vocês verem como roda o Atlético de Madrid do Diego Pablo Simeone. Molina ou Marcos Llorente? Marcos Llorente tem jogado mais do que o Molina na lateral. Lenormand ou Jiménez. Do outro lado, o Lenglet, esse aqui tem sido mais constante. E o Javi Galán pela esquerda, pode ser o Reinildo também. No meio campo, o Rodrigo de Paul ou o Coque, o Pablo Barrios ou o Coque também. Gil Simeone ou Marcos Llorente, quando não joga na lateral, joga numa segunda linha como um meio aberto pela direita. E do outro lado, o Samulino. Aqui também já começou a temporada com Gallagher e pode ser também o Rodrigo Riquelme. Rodrigo Riquelme normalmente é para vir um pouco mais por dentro, para que um ala faça mais o lado. Na frente, Julián Álvares e Antoine Griezmann. E os reservas são o Sorloth e o Correia. É mais ou menos o Correia o reserva do Griezmann, pela mobilidade, o Sorloth o reserva do Julián Álvares, porque é um jogador de terminar mais as jogadas. Então aqui a gente já vê que tem quase todas as posições dobradas. Ainda tem o Azpilicueta, que pode jogar como um lateral pela esquerda mais defensivo, ou o Witsel. Algumas vezes sai, por exemplo, o Molina do time, vem o Witsel
se monta uma defesa com 3, o Javi Galán avança, normalmente aqui é feita uma troca para que o Samu Lino vire um ala e que entra outro jogador no meio, e o Marcos Llorente vira um ala pela direita. Com uma substituição só, basicamente o Atlético de Madrid consegue sair de um 4-4-2 para um 3-4-1-2 ou para um 3-5-2, como você preferir chamar, mas é um time que consegue se mexer muito com as opções que o técnico Simeone tem para montar o elenco e para rodar o seu time. Então, para mim é bastante versátil o Atlético de Madrid. É um Atlético de Madrid mais à la Simeone do que em outras temporadas, que tentou ser um time mais valente, mais alegre, mais para cima. Dessa vez é um time que se caracteriza por se fechar muito bem na defesa. A gente vê especialmente nos jogos grandes contra Real Madrid e Barcelona, que é um Atlético bem fechado, bem compacto, que quer evitar que o adversário tenha bola de qualidade na última parte do campo, pode ter bola nessa área que menos perigosa, roubar e correr. Não tem atacantes que sirvam de referência, tanto o Julián Álvares como o Griezmann saem para puxar zagueiros e abrir espaço para que o outro entre. Esses dois jogadores de lado de campo avançam muito também, então o Griezmann pode puxar por aqui para que corra Llorente, Rodrigo de Paul e Pablo Barrios. Os dois têm bons passes também para lançar jogadores em bola na frente. Taticamente, não é uma revolução. Na temporada passada chegou a jogar com 3 zagueiros, com um dos zagueiros que muitas vezes no ataque, por exemplo, que fazia o Atlético de Madrid, jogava assim com os alas, 3 jogadores na defesa, 2 aqui, e até se eu não estou enganado, o Griezmann muitas vezes fazia um papel de camisa 10, né? O que o Atlético de Madrid fazia muitas vezes é que avançava com os alas por aqui, e por onde estava a bola, o zagueiro virava um lateral. Então, esse aqui se juntava como um lateral para o outro jogador de lado de campo virar quase que um ponta. Essa temporada não faz tanto isso. É um time mais catedrático, por assim dizer, menos inventivo, de se fechar bem na defesa, ter jogadores de lado de campo de muita solidariedade, de ajudar a marcar, de dobrar com o lateral muitas vezes, e de muita saída em velocidade com os atacantes para em contra-ataques, em ataques rápidos, ou em contra-ataques ou em ataques rápidos, fazer mal ao adversário. Eu vou voltar aqui para cima, porque isso daqui é uma das chaves do Atlético de Madrid. É importante como se fecham 2 linhas de 4, podem variar muitas vezes durante o jogo para formar com 3 zagueiros, mas para mim a grande chave do Atlético de Madrid na temporada é como administra e como utiliza o elenco. É um elenco bem montado, não tem super jogadores como Mbappé, Vinícius, Bellingham, Rodrigo, como Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski e Dani Olmo, mas tem bons jogadores. O Griezmann é muito bom jogador, Julián Álvares é muito bom jogador, Samu Lino é bom jogador, enfim, bons jogadores tecnicamente, mas principalmente tem muitos jogadores. Tem o time reserva do Atlético de Madrid, ou os reservas do Atlético de Madrid, dão muito conta do recado e é quem melhor... Tá meio torto isso aqui, né? E tá coçando minha cabeça também. O Atlético de Madrid, acho que é quem melhor utiliza elenco no futebol europeu dessa temporada. Olha para vocês verem. O Atlético de Madrid, com gols que vieram do banco de reservas, tem 33% dos gols da temporada. 1 a cada 3 gols do Atlético de Madrid são de jogadores que vieram do banco. São 15 de 42 gols de La Liga, é mais do que 1/3 dos gols de La Liga. O Barcelona, por exemplo, como comparação, em La Liga, 13 dos 67 gols do Barça vieram do banco de reservas. 13 de 67 é uma média de 1 a cada 4, mais ou menos. O do Atlético de Madrid é de mais do que 1 a cada 3. Então é muito diferente a proporção dos gols de jogadores que vieram do banco do Atlético e do Barcelona. São 4 gols de jogadores que vieram do banco na Champions e 7 gols na Copa do Rei. Gols nos últimos 15 minutos da partida. Isso também faz muita diferença. O elenco grande faz com que o Atlético de Madrid utilize muito o banco de reservas, tenha bom banco de reservas para mudar e para decidir os jogos. O Barcelona já foi vítima disso no 2-1, com o Sorloth saindo do banco para fazer o gol aos 48 do segundo tempo. É a combinação perfeita do Atlético de Madrid, né? Jogador que sai do banco, mais gols no final da partida, porque tem elenco para isso. Gols nos últimos 15 minutos. 30 dos 77 na temporada. Cara, 39% dos gols do Atlético de Madrid são feitos nos últimos 15 minutos de jogo. A gente, para contar dos 75 aos 90, a gente está dividindo o jogo em 6 partes. 0 a 15, 15 a 30, 30 a 45 e depois no segundo tempo a mesma coisa. 40% é feito só nesse último sexto, né? Então olha a diferença de proporção que tem.
quase metade dos gols marcados nos últimos 15 minutos, 39%. É realmente um time que chega ao final das partidas, podendo decidir muitos jogos, pela capacidade que tem de mudar o jogo vindo do banco de reservas. Então, esses dois dados aqui, de gols vindo do banco, mais gols nos últimos 15 minutos, para mim mostra o que é o Atlético de Madrid dessa temporada. É um time preparado para aguentar, se for pressionado, e para, se tiver que ficar martelando o adversário ou para mudar jogos e para jogar vários jogos dentro de um só, ele é capaz, por jogadores vindos do banco e mais os gols nos minutos finais das partidas. É a maior proporção de todos que eu olhei no futebol europeu que soma essas duas coisas. Jogadores que vieram do banco e gols nos minutos finais. A maioria dos gols é marcado pelos 4 atacantes. Griezmann, Julián Álvares, Sorloth e Ángel Correa. São 53 dos 77 gols do time na temporada. O Julián Álvares tem 19, Griezmann 15, o Sorloth 12 e o Ángel Correa 7 gols. 53 de 77, 68% dos gols do Atlético de Madrid marcado pelos seus 4 atacantes. Se a gente somar o Samu Lino, que joga aberto pela esquerda, e o Gil Simeone, que joga aberto pela direita, que são 2 meias que viram atacantes na fase de ataque do Atlético de Madrid, 4 gols tem cada um, a gente sobra a proporção para 61 gols dos 77, 79% dos gols do Atlético de Madrid são marcados pelos 4 atacantes, mais os 2 jogadores mais vezes utilizados a se juntar a esses 4 atacantes. Ou seja, 8 a cada 10 gols do Atlético de Madrid são marcados pelo esse universo de jogadores. Não é um time com tanta chegada assim de segunda linha. Rodrigo De Paul, por exemplo, fez um gol no Barcelona chegando de segunda linha, né? Um corte de cruzamento ele aproveita de fora da área. O Gallagher chegou a fazer gols assim também. Tem poucos gols até de bola parada o Atlético de Madrid, apesar de contar com jogadores muito físicos. É um time mais de construir rapidamente e que esses atacantes cheguem para decidir as jogadas do que chegue muita gente de trás. Pablo Barrios, Koke, Rodrigo De Paul são muito mais de contenção no meio campo e de sair jogando bem. São 3 jogadores, esses 3 mais utilizados no meio, e pode ser o Gallagher por ali também, que saem jogando muito bem, sabem sair da pressão adversária e lançar bolas para os 2 dos lados e os 2 centrais atacantes correrem e fazerem dano na defesa adversária. Olho no Sorloth. 12 gols na temporada, 7 deles vindo do banco de reservas. Deram 7 pontos para o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. 3 gols da vitória e mais um gol de empate. Pô, 3 gols da vitória seria 9 pontos? Não, porque você está empatando, você passa a ganhar, você sai de 1 ponto para 3, então a diferença é de 2, né? Então, isso aconteceu 3 vezes, 2 mais 2 mais 2, 6 pontos, mais um pontinho no empate contra o Celta recentemente. Ele tem a melhor proporção de gols por minuto do Atlético de Madrid. O Sorloth tem um gol a cada 114 minutos, o Julián Álvares, que é o principal artilheiro, um gol a cada 130 minutos com a camisa do Atlético essa temporada. O Sorloth é um desses caras que entra para mudar o jogo, porque tem boa arrancada, é um jogador que não é ágil, mas que depois que ele arranca é difícil de parar, e boa definição dentro da área também. Sobre a administração de minutos da temporada, vou individualizar um pouco mais para comparar com o Barça. Eu tinha feito isso ontem com o Liverpool, né? Vou fazer hoje com o Barcelona. Tô quase espirrando, gente. Tô a ponto de espirrar. Passou. Sempre que fala, passa, depois vem do nada, né? Vamos lá. Griezmann, jogador de linha com mais minutos do Atlético de Madrid. 2.574. Eu não vou contar o goleiro, porque o Oblak tem mais minutos. O goleiro não faz tanta diferença quantos minutos tem acumulado na temporada, né? Jogadores de linha se desgastam muito mais do que os goleiros. O Gil Simeone é o 11º mais utilizado do Atlético de Madrid na temporada, com 1.729 minutos. E o Ángel Correa é o 19º jogador mais utilizado, é o 8º reserva mais utilizado, com 1.116 minutos. A diferença entre o último titular e o 8º reserva, entre o 11º mais utilizado da temporada e o 19º, é de 613 minutos, o que dá 6,8 jogos completos. Se a gente for comparar com o Barcelona, o Griezmann seria o 7º jogador mais utilizado da temporada. O Griezmann tem menos minutos do que Koundé, Rafinha, Pau Cubarsí, Pedri, Lewandowski e Lamine Yamal. E ele só tem 27 minutos a mais em campo que o Baldé e 33 minutos mais do que o Íñigo Martínez. O Griezmann poderia aqui, por uma questão de detalhes, esses 33 minutos com o Íñigo e os 27 com o Baldé, ser o 9º jogador mais utilizado do Barça na temporada. Olha que desequilíbrio que tem entre os mais utilizados do Barcelona e o mais utilizado do Atlético de Madrid. Aqui começa a haver uma diferença, porque o 10º jogador mais utilizado do Barça na temporada é o Iñaki Peña, que é um goleiro.
terceiro goleiro da temporada, né? Porque foi o Ter Stegen, agora é o Szczęsny, que ainda tem uma minutagem baixa, e o Nhak Peña, 1.876 minutos. Só que depois vem algo que o Barcelona vem fazendo para tentar equilibrar esses minutos da temporada, coisa que o Liverpool, eu mostrei no vídeo de ontem, não consegue. Eu vou até mostrar aqui do Liverpool para vocês verem, que o Barcelona vem com jogadores que agora estão se recuperando e estão começando a jogar mais. Por exemplo, o Ronald Araújo, o Frenkie de Jong, que passou boa parte da temporada machucado, o Gavi, que passou boa parte da temporada machucado, e aí começa a entrar também Eric Garcia, Ferran Torres, Dani Olmo, jogadores que também tiveram lesões, que não são titulares e que nesse momento da temporada vem jogando um pouco mais, que é uma tentativa do Hans Flick de equilibrar, de trazer jogadores para mais minutos e tirar um pouco de carga dos que jogaram muito na primeira parte da temporada, por assim dizer. Por exemplo, o Frenkie de Jong é o 11º jogador em minutos do Barça na temporada, 1.099 minutos. Aí depois tem Eric, Firmin, Ferran, Dani Olmo e vem o Gavi, que é o 16º mais utilizado, com 872 minutos. Tem 227 minutos aqui entre 6 jogadores. Entre o 11º, que é o Frenkie, e o 16º, que é o Gavi, 227 minutos. Está bem achatado aqui esse parâmetro de jogadores, né? Esse conjunto de jogadores do Barça que nesse momento vai ganhando mais minutos, né? Que é o Firmin, que é o Dani Olmo, que é o Gavi, que é o Frenkie de Jong. 227 minutos são 2 jogos e meio. E depois ainda tem, por exemplo, o Araújo, que está subindo também, que só foi estrear em janeiro praticamente nessa temporada. E tem ali o Gerard Martin, o Héctor Fort, que o Héctor Fort tem 393 minutos, é o 19º mais utilizado. Os laterais jogando menos, né? O Gerard Martin reveza em alguns momentos com o Baldé, o Héctor Fort basicamente joga quando o Koundé chega atrasado, acho que já foram 3 vezes na temporada. Então a diferença do 11º para o 19º do Barça é de 706 minutos. Do Atlético de Madrid, do 11º para o 19º, é de 613, dá 90 minutos de diferença, não é tanto. A maior diferença é que os titulares do Barcelona, aqueles 6 que estão acima do Griezmann, jogaram muito mais que os principais titulares do Atlético de Madrid. Ou seja, a base forte do Barça, Rafinha, Lewandowski, Lamine, Cubarsí, Koundé, esses caras jogaram muito. Os do Atlético de Madrid, os principais, estão mais descansados. Então, nesse momento, tirando os atacantes, Rafinha, Lamine e Lewandowski, porque entra ali o Ferran para revezar com eles, como entrou contra o Las Palmas no lugar do Lamine, de vez em quando joga no lugar do Lewandowski, o Lewandowski já foi reserva algumas vezes para jogar o Ferran, o Lewandowski já foi reserva para jogar o Dani Olmo, talvez agora comece a administrar um pouco mais os minutos dos atacantes do Hans Flick, coisa que o Atlético de Madrid já fez bem a temporada inteira. Aqui eu acho que o Barcelona começa a equilibrar bem, e quando a gente vê a diferença do De Jong para o Gavi, e ainda chegando o Ronald Araújo, tem 6, 7 jogadores que tem nível para jogar e não atrapalhar tanto o futebol do time de cima, do time principal, mas que esses caras estão chegando agora. E tem o Christensen ainda para entrar, né? Que também jogou quase nada, jogou só a primeira partida da temporada e que também vai ajudar nessa rotação. Mas o Atlético de Madrid já faz isso a temporada inteira. Muito mais equilibrado, muito mais saudável. Então, quando a gente vê, e o vídeo já acabou, eu simplesmente vou fazer uma conclusão, quando a gente vê isso daqui, compara os minutos dos jogadores do Atlético de Madrid com os do Barcelona, existe um equilíbrio mais salgado. Existe um equilíbrio e uma estabilidade maior. Quando a gente vê os gols vindo do banco de reservas, que representam 1/3 dos gols do Atlético de Madrid, que 40% dos gols do time são marcados nos 15 minutos finais, a gente vê que a grande coisa que esse time tem, além da melhor defesa do Campeonato Espanhol e do futebol espanhol, é capacidade de se defender, de aguentar e de esperar o erro do rival, seja em qual minuto for, quando o rival cansar. O Atlético de Madrid não está fazendo uma corrida de 100 metros. O Atlético de Madrid faz uma temporada que é uma maratona. E isso está dando frutos. A gente está agora na semifinal da Copa do Rei, o Atlético de Madrid está aí disputando 50-50 com o Barcelona. Está nas oitavas de final da Liga dos Campeões, está disputando cabeça a cabeça com o Real Madrid. E no Campeonato Espanhol está 1 ponto atrás de Real Madrid e de Barcelona, ainda com confronto direto para fazer em casa contra o Barça. Então, é um time que chega muito bem, investiu muito, foi o time espanhol que mais investiu na última janela de transferência, se for contar só transferências, né? Porque o Mbappé, por exemplo, não entra como transferência, mas tem um custo alto para o Real Madrid. É o time que mais investiu, que montou elenco, que contratou para montar elenco, foi lá, contratou o Sorloth, que não é um titular, contratou o Lenglet, que talvez nem seria titular, mas que virou, contratou o Lenormand, gastou muito por ele, para montar um elenco forte, porque sabe a quantidade de jogos que tem na temporada. Então, a grande força do Atlético de Madrid é voltar ao que o Simeone é mais confortável, se defender, aguentar e sair,
e depois disso sair com muita qualidade, como talvez o Atlético de Madrid nunca tenha tido para sair. Por qualidade técnica, por qualidade física e por qualidade mental. Aguenta, 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 não se quebra, não se quebra, não se quebra, não se desespera e depois tem muita força para destruir os rivais mais cansados. Porque todo mundo está chegando cansado ao final da temporada e o Atlético de Madrid aparentemente não. E vamos ver que diferença que isso vai fazer. Tá certo, meu povo? Se você chegou até aqui, você deve ter curtido esse vídeo. Então considere dar um like para ajudar. E eu volto depois do jogo de hoje entre Barcelona e Atlético de Madrid para fazer uma análise. E eu vou atualizar algumas coisas disso daqui antes de Atlético de Madrid e Real Madrid pela Liga dos Campeões. Valeu, gente. Um beijo para vocês, hein? Boa terça-feira. Tchau, tchau.